Então hoje eu trouxe para vocês 15 profissões que poderão acontecer até 2030. Falo poderão porque a velocidade de mudança é tão grande que a gente está prevendo, mas ninguém tem bola de cristal. Mas isso já vai dar uma grande orientação para todas vocês. A preocupação de todos nós é que a tecnologia avançando, a gente vai ter destruição de empregos. Esse é o grande medo. Mas veja bem, a destruição dos empregos e o World Economic Forum, que é o grande órgão que estuda a economia global, ele prevê que até 2025 a gente vai ter uma destruição de 85 milhões de vagas de emprego, mas prevê a criação de 97 milhões de outras vagas em função da nova tecnologia. Então vejam por que é importante a gente ter a mega competência de aprender a empreender, aprender a aprender incorporada, porque todos aqueles empregos relacionados com processos manuais repetitivos em situações pouco complexas serão substituídos pelos robôs, porque quando a gente fala de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, o que você vai ensinar para a máquina é tudo aquilo que é repetitivo, porque aprendizado de máquina são modelagens que a gente programa e a máquina se autoprograma a analisar um volume enorme de dados, buscando padrões e aperfeiçoando padrões, e isto faz com que tudo aquilo que é repetitivo e com pouca complexidade possa ser ensinado para as máquinas. E esses empregos serão substituídos. Mas quando a gente começa a entender que provavelmente as máquinas não terão condição de substituir a nossa capacidade criativa, porque é o homem que tem essa capacidade empática, essa capacidade de criatividade, que são todas competências cognitivas que nós praticamente desenvolvemos. Talvez na minha próxima live eu conte uma história para vocês sobre o que a ciência hoje tem como um grande ponto de interrogação, de onde que vem essa nossa capacidade, porque isso é um ponto de interrogação na nossa história. Então, não vou entrar muito em detalhe, porque eu quero contar para vocês pelo menos quais são os principais jobs ou empregos previstos nesse futuro dos próximos 5 a 8 anos pelo LinkedIn. A pedido do World Economic Forum e usando a base de dados do LinkedIn, houve uma consolidação, e essa consolidação foi baseada principalmente nas tecnologias emergentes, que são chamadas de tecnologias exponenciais. E essas tecnologias exponenciais, gente, elas estão ligadas com os drones, os carros autônomos, inteligência artificial, a inteligência de todas as coisas, as criptomoedas, a nanobiologia, os blockchains, as engenharias biológicas, a criação de novos materiais, impressoras 3D. Então, baseado nessas tecnologias emergentes que agora começam a convergir, não tem mais uma só trabalhando, mas a convergência delas estão começando a mostrar que vão ser necessários novos padrões de comportamento e conhecimento, criando novas funções. E a primeira que aparece é chamada de criador de órgãos.
Eu, quando li isso, falei, gente, o que será esse negócio de criador de órgãos? Mas imagina, quanto mais a nanobiologia, quanto mais a emergência e o conhecimento das tecnologias, hoje os microscópicos, que são extremamente potentes, todos os sensores ligados ao corpo humano, a genética de materiais está fazendo, e a própria impressora 3D que está imprimindo órgãos para fazerem transplantes a partir de célula-tronco. Então a gente vai começar a ter esta função chamada criador de órgãos, que os candidatos serão aquelas pessoas que tiverem um background de biologia molecular, reestruturação genética, engenharia dos tecidos, engenharia de biomédicas. Então, todas essas funções novas vão abrir espaço para o criador de órgãos. Depois, o número 2, vou até ligar aqui um pouquinho o ar, só um minutinho. Depois, o número 2 vai ser o construtor de realidades aumentadas. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é a capacidade de, usando aqueles óculos ou usando a holografia, todo mundo conhece ou já viu alguma coisa holográfica. Quando teve aquele jogo Pokémon, o Pokémon já era realidade aumentada. Então, o que eles estão vendo? Principalmente o futuro ser muito, as interações, a parte de entretenimento e mesmo as experiências unidas com a realidade aumentada. Então, várias pessoas irão se especializar principalmente no uso da realidade aumentada. E aqui um background, por exemplo, aquelas pessoas que são produtores cinematográficos, fotógrafos, as experiências serão construídas em holografia. Por exemplo, como a gente já está vendo, você pode correr hoje o Louvre, os grandes museus internacionais, todos com realidade aumentada. Então esse será uma grande área para os designers, os produtores, pessoa que trabalha, curadores de arte, irão trabalhar fundamentalmente nessa área de exploração e experiências com a realidade aumentada. Número 3, um planejador de metaverso. Então, gente, o que é esse planejador de metaverso? Eu não sei se vocês se lembram, mas a IBM tinha criado há uns 5, 7, 10 anos atrás aquela capacidade de você se reunir e encontrar com pessoas dentro do mundo virtual. Por exemplo, nós estamos aqui no Instagram. Se o Instagram tivesse uma capacidade de metaverso, ou seja, eu criar um avatar, não a Solange aqui como imagem, mas eu interagir com um grupo de pessoas dentro de um universo também holográfico, para fazer reuniões, ou seja, eu não precisaria estar com um filme, uma câmera, eu entraria dentro de um mundo holográfico. Isso vai ser o metaverso. O metaverso vai nos dar essa capacidade. Por exemplo, deixa eu contar para vocês, eu abri um congresso de tecnologia médica em São Paulo há um mês atrás. E uma das tecnologias médicas que será enormemente usada em saúde é o metaverso. E uma das salas desse congresso era uma experimentação no metaverso. E óbvio que eu fui experimentar. Coloquei o óculos, eram 10 lugares na sala e eles estavam testando uma sala de aula. E eu fiquei extremamente impressionada, porque você coloca o óculos, né, o equipamento, você entra na sala, você interage com o professor que está lá na frente, que é um avatar, mas você tem uma capacidade de interagir com seus pares. É quase que você pode olhar para trás, para o lado, mandar uma mensagem para quem está sentado do seu lado. É um universo holográfico que simula
o universo real. Gente, isso vai dar um grande impulso e uma grande transformação na educação, na interação das pessoas, no atendimento médico, em todas as experiências profissionais. Dificilmente a consolidação do metaverso vai manter os escritórios, os prédios funcionando exatamente da maneira como a gente conhece hoje. E isso já é uma realidade. Então, esse planejador de metaverso é um cara que vai ser um grande especialista em usar essa tecnologia. E ele vai ser requisitado para trabalhar em inúmeros setores. O número 4 será um instalador de biofilme. O que é biofilme? À medida que a gente está aumentando o nosso conhecimento por causa dos microscópios que estão cada vez mais potentes, entrando no nível molecular, tecido, partícula. Quanto mais a gente está entendendo de tudo que acontece nesse micro ou no mundo quântico de organismos que existem no mundo, mais a gente está vendo o quanto nós somos cercados de bactérias. Só para vocês entenderem, o nosso corpo humano, a gente tem quase que 10 mil ou 1 milhão de vezes mais, acho que não 1 milhão, estou falando mentira, mas o nosso corpo fundamentalmente é feito de bactérias, fungos e parasitas, e não de células humanas. E nós estamos cercados de tudo aquilo que é micróbio, bactérias, fungos, parasitas. Então, essa área, ela está avançando demais e a grande foco dela será prevenção e saúde, né? Então, as casas poderão ter toda essa rede de microparasitas ou micróbios que praticamente inibem a formação de outros que são nocivos para a nossa vida. Então a gente vai poder conviver com todos esses micro-organismos que são essenciais para a nossa vida, que são inibidores da proliferação daqueles micro-organismos que são contrários, como por exemplo você ter aquela coisa preta que dá quando tem vazamento, essas coisas todas. Hoje a gente já sabe que nós temos determinados tipos de micro-organismos que consomem isso que é nocivo para a nossa vida. Então talvez nos banheiros tenham isso, para que não seja atacado, nas pias, a própria porcelana pode ser revestida com esse tipo de material. Então serão pessoas especializadas principalmente para trazer essa proteção para o homem, assim como também esses micro-organismos são usados para melhorar a energia, talvez recuperar a energia, como a gente já vê hoje a energia sendo produzida de lixo. Então tem uma área vastíssima de exploração dentro dessa área de micro-organismos. O quinto é um cara que vai trabalhar só com previsão de coisas do tipo terremotos, furacões, que eles terão a capacidade de trabalhar com a máquina, e que é aprendizado de máquina, na análise contínua de milhares e milhões de dados para trabalhar com previsões mais corretas sobre esses possíveis cataclismas naturais que possam acontecer no mundo. Então, aqui o background principal desse tipo de profissão vai ser a geologia, geofísica, né? E unida com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Aqui a gente tem o número 6, que é muito interessante. É um engenheiro que vai reestruturar e reaproveitar construções. Porque o que a gente está vendo hoje? A entrada da inteligência artificial, a entrada do metaverso,
a entrada de todas essas inteligências, a gente vai ver, como nós já estamos vendo, shopping centers sendo reorientados para outras coisas, grandes fábricas reorientadas para outras coisas. Por exemplo, se você pensar que ali no quilômetro 28 a 30 da Anchieta, em São Paulo, ali eram mais de 6 quilômetros de fábrica da Volkswagen fazendo carro. A gente não vai ter mais isso. Então, como é que eu vou reorientar e reaproveitar aquela área? Então vão ter essa engenharia que vai reaproveitar essas áreas, e não só isso, eles vão não só trazer uma utilidade, mas como vão torná-las sustentáveis, plantando mais florestas, quem sabe nessas grandes galpões, fazendo as fazendas verticais. Lembra que eu falei da última vez? Fazendas verticais hoje estão se proliferando nos grandes centros, porque toda a nossa alimentação orgânica, ela já está sendo produzida nesses galpões com luz infravermelho, orgânicas, sem agrotóxico, nos grandes centros. Então, esses engenheiros que são reestruturadores de construções, eles terão essa grande oportunidade de reestruturar, redesenhar parques fabris, reflorestar. Então, o background principal é esse desenho industrial e a engenharia estrutural aliada com toda a parte de sustentabilidade. Número 7 é um auditor de vieses nos algoritmos. Você vai me perguntar, nossa, o que será isso, Solange? Gente, quem programa a máquina para a inteligência artificial é o homem. Nós, quando usamos a inteligência do nosso cérebro, ela é uma inteligência enviesada, porque nós usamos como base fundamental da nossa tomada de decisão a nossa memória de longo prazo. E ela é baseada naquilo que eu aprendi ao longo da vida. Essa é a minha realidade, não é a realidade real. E eu programo também os dados em cima daquilo que o programador entende como real. Então a gente acaba, por mais que a máquina ela tenha uma sensibilidade de identificação de padrões, a gente hoje já sabe que vieses cognitivos na programação dos algoritmos acontecem. Então, seria um auditor de vieses na programação dos algoritmos. Então, isso vai ser necessário, sim. E aqui o background seria auditoria, ciência da computação e data analytics ligado com a área cognitiva comportamental. Então prestem atenção, porque a gente nunca mais vai ter uma única especialidade. Daqui para frente a gente sempre vai combinar aprendizados. E quanto mais complexo for o desafio, maior a necessidade que a gente vai ter de combinar competências e conhecimentos diferentes. Aqui a gente tem uma função chamada rewilder, que é uma pessoa que são transformadores radicais. E eles o fundamental deles é reflorestamento, é sustentabilidade, é trazer exatamente as fazendas verticais cada vez mais, aproveitando melhor com todo o conceito de sustentabilidade, para cada vez mais dentro dos grandes centros, né, de áreas que não foram preservadas ou foram dilaceradas por alguma coisa. Então são pessoas que terão a especialidade de
sustentabilidade, reflorestamento, despoluição. Então aqui o background será agricultura, trazer a gestão da vida florestal, a vida animal de volta, ou seja, tornar o nosso planeta aquilo que ele já foi há quase 100 anos atrás. Nós já perdemos mais de 1/3 de toda a fauna e flora do planeta. Então, esses serão pessoas que irão trazer e recompor a fauna e flora do planeta. Então, a ciência ambiental será extremamente importante. Depois eu tenho aqui um gestor que vai combinar as equipes, que vai gerenciar as máquinas e os robôs. Porque se os robôs estão entrando, mas eu vou ter os homens trabalhando, então eu vou ter um cara que vai ter que aprender a ser gestor de homem e de robôs. E aqui o background vai ser psicologia, neurociência, ciência da computação, engenharia e recursos humanos. Por fim, gente, o último que eu quero falar com vocês vai ser um cara que não será mais um investidor, um cara que vai orientar investimentos. Ele vai ser um orientador de dinheiro monetário digital, porque a entrada dos blockchains, dos bitcoins, dos ethereums, todas essas plataformas que irão trazer as moedas digitais para as plataformas de blockchain, vai requerer um novo tipo de conhecimento. Então, esses orientadores de investimento do mundo da moeda digital vão ter um background de contabilidade financeira, de segurança digital, e essa é uma profissão que só vai crescer. Então, vou parar por aqui.